Apocalipse capítulo 13. Revelation chapter 13. Versículo 11. Verse Versículo 1. Verse 1 rather. Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. I and the dragon stood on the shore of the sea, and I saw the beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on each horn, and each head a blasphemous name. Versículo 11. Verse 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro, e falava como dragão. Then I saw another beast coming out of the earth. He had 2 horns like a lamb, but he spoke like a dragon. Daniel capítulo 8. Now go quickly to Daniel chapter 8. Corra comigo, por gentileza. Go quickly with me, please. Daniel capítulo 8, versículo 20. Daniel chapter 8, verse 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. The 2-horned ram that you saw represents the kings of Media and Persia. Agora capítulo 4 do próprio Daniel. Now chapter 4 of the book of Daniel. Estou fazendo de forma rápida porque realmente precisamos remir o tempo. I'm doing this quickly because we really need to use the time Porque ainda wisely. temos muito que ouvir e aprender nesta We noite. still have a lot to learn and a lot to hear tonight. Versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Chapter 4, verse 15. E esse texto, ele estabelece a linha que vamos seguir nesta noite. This passage establishes the train of thought that we're going to follow tonight. Eu quero falar sobre o mistério da árvore cortada. I want to speak about the mystery of the hewn tree. Está no capítulo 4, versículo 15. It's on chapter 4, verse 15. Diz assim: Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. It says, But let the stump and its roots, bound with iron and bronze, remain in the ground, in the grass of the field. Let him be drenched with the dew of heaven, and let him live with the animals among the plants of the earth. Seja mudado o seu coração para que não haja mais coração de homem, e seja lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Let his mind be changed from that of a man, and let him be given a mind of an animal, until 7 times pass by for him. Muito bem. Bom, esta questão da nova ordem mundial é uma febre hoje em dia. So this question about the new world order, it's a big fever nowadays. Se você for na internet e digitar nova ordem mundial, If you go to the internet and you type new world order, capaz do seu computador dar problema, it's frisar. possible that your computer might freeze. Porque abre um universo de informações. Because it's a whole universe of information. Porque isto é uma febre. Because it's just truly a fever in the world. E a razão do porquê abrimos com este vídeo And the no truth why começo we opened up with this video é porque eu queria mostrar para você um padrão curioso. is because I want to show you a curious pattern. Ora, nós sabemos que a competição comercial exige criatividade. We know that the corporate competition requires creativity. E como que você explica que companhias tão poderosas e tão grandes And how do you explain that so large and great companies supostamente supostamente tem profissionais capacitados and supposedly they have capable professionals para gerar criatividade, to generate creativity, para tornar aquele negócio um negócio único e interessante. to make that business a unique and interesting business? Se você é um comerciante e está montando um grande negócio, If you are a businessman and you're putting together a good business, você não vai querer que o seu negócio se pareça com o negócio do outro. you're not going to want your business to look like somebody else's business. Criatividade é um princípio comercial hoje em dia. Creativity is a business principle. Agora, como é que se explica Now, how do we explain tantas empresas poderosas so many powerful businesses no final das contas gerando
logos tão semelhantes e tão parecidos? At the sum of it all, we see the logos seeming so similar. Será que não existe mais nada nesse mundo para se fazer logo do que pirâmide e olho? Is there nothing else to make logos out of except pyramids and eyes? O que está acontecendo de forma velada que normalmente a gente não percebe? What is happening in this that is behind the veil that we don't see? Que faz com que essas empresas, essas companhias de telecomunicação, empresas de aviação, empresas governamentais, da música, do cinema, And that makes these businesses from the movie industry and the airlines and car makers and all that, todas elas de repente falando uma mesma língua, all of them all of a sudden speaking the same language, com logos parecidos, with similar logos marcas semelhantes and similar marks, e etc. and so on and so É forth. porque todas estas empresas, It's because all of these em enterprises, várias áreas diferentes, in all the different areas, governo, the government, farmácia, pharmacy, música, music, cinema, the movie industry, finanças, bancos, banks and finances, todas estas pessoas all of estão these people, interligadas por um mesmo sentimento e um mesmo espírito. they are interconnected by a same feeling and the same E spirit. de repente todos os líderes do mundo, And all of a sudden, all the leaders of the world, quando falamos de repente, não quer dizer que seja da noite para o dia. when I say all of a sudden, I don't mean that it's in the blink of an eye. Isso já está acontecendo há algum tempo. This has been happening for some time As already. pessoas não prestam atenção. People are not paying Como attention. que quase todos os líderes do mundo, líderes de expressão, de repente começam a falar a mesma coisa. How can most of the leaders of this world all of a sudden speak the same things? Nova ordem mundial. The new world order. Como que o presidente desta nação How pode can estar the- falando de uma nova ordem How mundial? can the president of this nation speak about a new world E order? o presidente do Brasil, And the president of Brazil, nós sabemos, sem querer agredi-lo, semi-analfabeto, we know that he hasn't got much study without trying to offend him, de of repente course. estão desejando uma mesma tal nova ordem mundial. They're all of a sudden desiring a so-called new world order. Líderes da Europa, Leaders in Europe, líderes da Ásia, leaders in Asia, líderes de países fechados como Rússia e China, leaders in enclosed countries like Russia and China. de repente começam a profetizar e desejar uma nova ordem All mundial. of a sudden they start to desire a new world order. Da onde que surgiu esta ideia? Where did this idea come from? Quando foi que tudo isso se tornou unanimidade? When was it that all of this became unanimous? Que de repente todo mundo entendeu a mesma coisa e começaram a desenhar a mesma coisa, falar a mesma coisa e querer a mesma And all coisa. of a sudden everybody started thinking the same, designing the same things and wanting the same things. Bom, e é isto que nós vamos entender hoje. So this is what we're going to speak about and understand. Que a nova ordem mundial It's that the new world order não é outra coisa is not nothing other than do que um projeto demoníaco a demonic project para exercer influência sobre todo o globo terrestre. to try to influence the entire earth, the entire globe. O diabo não tem The criatividade. devil has no creativity. Ele não cria nada He doesn't create anything porque ele não foi criado com a capacidade de criar. because he wasn't created with the capability of creating. Você foi criado com a capacidade de criar. You were created to create. Você consegue criar coisas. You can create things. Mas o diabo não é capaz de criar coisas But novas. the devil, however, cannot create anything new. Então de que forma que ele desenvolve os seus projetos e os leva a cabo? So how can he establish his principles and make his missions work? Muito simples. It's very simple. Ele não sabe criar, He doesn't know how to create, mas ele conhece o melhor dos criadores. but he knows the best of the creators. Ele conhece o criador dos criadores. He knows the creator of the creators. Ele conviveu bem de perto com o criador de todas as He coisas. lived very closely with the creator of all things. E embora ele não tenha mais nenhuma comunhão com este criador, And even though he doesn't have any fellowship anymore with this creator, ele viveu ao lado dele por um tempo suficiente he lived next to, close to him for a long time enough para conseguir entender em parte to try to understand in part como que Deus trabalha. how God works. Nunca se esqueça da palavra em parte. Never forget about this word in part. Então o que o diabo faz So what the devil does é imitar a forma de Deus trabalhar, is to imitate the form that God works, corrompendo os princípios. corrupting the Eu principles. vou repetir isso. I'm going to repeat this.
O diabo trabalha The devil works imitando a forma de Deus trabalhar, imitating the way God works, corrompendo os princípios. corrupting the principles. Quem entendeu até agora? Did you understand up until right now? Então vamos ver a forma de Deus trabalhar para nós entendermos as intenções do nosso inimigo. So let's see how God works so we can understand the intentions of our enemy. Porque o nosso aprendizado está sempre em entender como funciona a mente de Deus. Because our understanding is always connected to our understanding of God's mind. Então quando nós pesquisamos e conhecemos a forma de Deus operar, So when we research and we try to find out the way God operates, é aí que nós descobrimos that ou is é where we find denunciado out there is when we as denounce intenções do nosso inimigo the intentions of e a our maneira enemy como ele trabalha. and the way he works. Há um tempo atrás eu estava num congresso no Brasil, Some time ago I was in this big conference in Brazil, há muitos anos atrás, many years ago, e tinha um pastor americano ministrando nesse congresso. and there was an American pastor ministering in this E ele conference. me contou uma coisa muito And he interessante. told me one very interesting thing. Ele disse que estava no aeroporto no Brasil. He said he was in the airport in Brazil, Ele estava se preparando, ele estava vindo para a América. and he was preparing to come back to America, E de repente ele encontrou com uns agentes do FBI. and he found some FBI agents. Aconteceu deles se encontrarem. And they just kind of stumbled upon each other. Tá, vocês estão aqui no Brasil? Oh, you're here in Brazil. Vocês estão fazendo algum tipo de investigação, alguma coisa? Are you doing some type of investigation? Ele falou assim, sim, nós estamos aqui investigando dólares, fabricação de dólares They falsos. said, yeah, we're investigating fake dollar bills. Porque tem uma gangue aqui no Brasil, uma quadrilha no Brasil, que está falsificando muito dólar e está causando problema para o Tesouro Americano. Because there's a gang here in Brazil that they are making fake dollar bills, and this is causing a problem to the American Treasury. Aí ele diz, então nós fomos chamados, we were porque called. quando nós olhamos para um dólar falso, nós sabemos imediatamente que ele é falso. Because when we see a fake dollar bill, we know immediately that it's fake. Aí o pastor que estava contando a experiência falou assim, So uau, the pastor that was telling me the experience, he said to the FBI agent, wow. então vocês devem ter gastado muito tempo estudando dólares falsos, So you must have studied the fake dollar bills for many years. porque para vocês identificarem logo de cara, So for you to identify it right when you see it, vocês devem ter passado muito tempo estudando esses dólares falsos para you saber. probably spent a lot of time researching these fake dollar bills to know. Aí o agente do FBI riu para ele, So the FBI agent looked at him and laughed at você him. não, nós nunca gastamos nem um segundo estudando He dólares said, no, falsos. we never spent a single second studying fake dollar bills. Nós gastamos a nossa vida inteira estudando o dólar verdadeiro. We've spent our entire life studying the true dollar bill, the real dollar bill. Então nós conhecemos o dólar verdadeiro tão bem So we know the real dollar bill so well que quando nós vemos um falso, nós sabemos que é that falso. when we see a fake one, we know it's fake. É desse tipo de crente que nós precisamos, It's gente. this type of Christian that we need Crente que nowadays. conhece a coisa verdadeira Christian that knows the true thing de tal forma, in such a way, tão bem, so well, que quando ele vê o falso, that when he sees the ele fake one, sabe que é falso. he knows it's fake. Quando o diabo vem com um sapatinho de When veludo, the devil comes very slow and smoothly, tentando te enganar, trying to trick you, te passar uma informação errada, and to give you a wrong information, torcer um princípio, corrupt the principle. você fala, ah, eu já te conheço, sem You say, oh, vergonha. Satan, I know Eu you. sei que é você que está I know aí, it's you that's porque eu there. conheço a coisa Because verdadeira. I know the true thing. Quando eu vejo a coisa falsa, When I know the fake one, eu sei que é falsa, I know it's fake. porque eu tenho intimidade com a verdadeira. Because I'm intimate with the real thing. Digam graças a Deus. Say glory to God. Então, olha como Deus trabalha. So look how God works. Depois da queda do homem, After the fall of men, Deus chegou ainda no jardim do Éden God was still in the Garden of Eden, e disse para a mulher e para a serpente and he said to Eve and the serpent que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da that serpente from the seed of the woman there would be one that would smash the head of the serpent, e a serpente lhe morderia o calcanhar. and the serpent would bite him in the heel. A promessa surgiu dentro do jardim. The promise was given inside the garden. Agora preste atenção numa coisa. Now pay close attention to one thing. Alguém uma vez me perguntou, por que Deus prometeu
Jesus lá no jardim, Why? Somebody asked me once, why did God promise Jesus in the Garden of Eden? mas ele só foi enviar Jesus de fato cerca de 4.000 anos depois. But he only sent Jesus about 4,000 years later. Então aqui vai a resposta para você. So here's the answer for you. Isto revela a forma como Deus trabalha This reveals the way that God works. para nós entendermos como que o diabo está corrompendo determinados princípios, So we can understand how the devil is corrupting certain principles para tentar estabelecer o seu reino de morte. to try to establish his kingdom of death. Então o que que Deus fez? So what did God do? Bom, eu prometi um Salvador. Well, I promised a Savior. Eu tenho que mandar esse Salvador I need to agora. send the Savior. Então, em primeiro lugar, Now in first place, quando ele prometeu o Salvador, when he promised the Savior, ele estava inevitavelmente he was inevitably liberando o espírito desse Salvador. liberating the spirit of the Savior. Então a primeira coisa que Deus faz, So the first thing God does, quando ele realiza um projeto, when he fulfills a project, ele libera o espírito daquele projeto. he sets free the spirit of that project. Or release the spirit of the Ele project. libera o espírito daquele projeto. He releases the spirit of that É project. por isso que você encontra logo após o Éden, That's why you find right after Eden, o primeiro tipo de Cristo, the first type of Christ, que foi Abel. which was Abel. A razão do porquê Abel é o primeiro tipo de Cristo The reason why Abel is the first type of Christ é porque o espírito de is Cristo que foi because the liberado naquela spirit of Christ profecia that was released in that prophecy repousou sobre Abel. sat upon Abel. E ele então se tornou o primeiro sacrifício He then became this first sacrifice para Deus to God por causa do ódio do seu irmão because of his brother's hate que o matou por inveja. that killed him for envy. Segundo lugar, Secondly, quando o espírito é liberado, when the spirit is released, agora Deus precisa gerar um sistema now God needs to generate a system para que o sistema so that the system possa então liberar a semente can then release the seed que fará cumprir aquilo que Deus prometeu. which will fulfill that which God has promised. Quem está me acompanhando até aqui? How many of you are following me up Então preste until bem now? atenção, So pay close attention. porque eu pedi muito a Deus Because I really asked que God desse graça para nós dois, to give us grace, to both of us, para conseguir fazer você entender to make you o understand que é que está acontecendo por detrás das cortinas. what is happening behind the curtains. Então ouça, por favor. So listen, Uma vez que o Espírito de Cristo estava liberado, once the Spirit of Christ was e released, você vai encontrá-lo por todo o Velho Testamento. and you're going to find it throughout the entire Old Você Testament. encontra ele em Abel, You find it in Abel, você encontra ele em Sete, you find it in Seth, você encontra ele em Enoque, you'll find it in Enoch, você encontra ele em Sem, you'll find him in Shem, você encontra ele em Abraão, you'll find him in você Abraham, encontra ele em Isaac, you find him in você Isaac, encontra ele em José, you find him in Joseph, você encontra ele em you Moisés, find him in Moses, e você está encontrando o Espírito de Cristo ao longo do Velho you Testamento, find the Spirit of Christ throughout the entire Old porque Testament. o espírito daquele projeto já Because the estava spirit of that project liberado. was already released. Mas ainda não dava para trazer a coisa real. However, the real thing could not be brought out Porque yet. agora Deus precisava de um processo. Because God needed a process. E portanto ele precisava de um sistema santo. Therefore, He needed a holy system. Não perca isso que eu estou dizendo aqui agora. Don't miss this, what I'm saying right now. Deus precisava de um sistema operacional santo God needed an operationing system, a holy operationing system, para manter o Espírito de Cristo to repousando maintain the Spirit of Christ sitting até que a consumação do tempo viesse, up until the fulfillment of times would come, para que Cristo em pessoa pudesse se manifestar. so that Christ Himself could show up. Isso explicaria This would explain por que Deus separou pessoas ao longo da história. why is it that God separated some people along history. Isso explicaria, por exemplo, This would explain por que Deus separou a família de Noé, why God separated the family of Noah, para poder manter esta linhagem boa to maintain this lineage good standing, operando sobre a terra, operating upon the earth, para que esta linhagem boa so that this lineage pudesse ser a base do sistema santo could be the base of the holy system, que traria o cumprimento da profecia. the fulfillment of the promise. Quem entendeu até agora dá um Who glória. understood until now, say glory.
Então preste atenção nisso. So pay close attention to this. O que o diabo fez? What did the devil do? O diabo imediatamente percebeu a The estratégia. devil immediately perceived God's E strategy. como ele sabe que ele não é capaz de criar, And since he knows he's not able to create, para que ele possa operar, so he can operate, ele precisa imitar o estilo de Deus, he needs to imitate God's style, para que os projetos dele possam se cumprir. so that his projects may become and be fulfilled. Então o que aconteceu exatamente no começo? So what happened exactly at the beginning? Satanás percebeu Satan saw it e ele imediatamente and immediately liberou um espírito He released- oposto ao espírito que Deus estava a liberando. spirit opposed to the spirit that God was releasing. Vou repetir para você. Let me repeat this. Satanás sabia que o único jeito de se manter acompanhando a coisa Satan knew that the only way for him to follow it all era liberando um espírito was to release a spirit oposto ao espírito que Deus havia liberado no jardim, that was the opposite of the spirit God released in the garden, que era o espírito de Cristo. which was the spirit of Christ. E o que seria um espírito oposto ao de Cristo? And what would be a spirit that is opposed to Christ, Senão o espírito do anticristo. if not the spirit of the anti-Christ? Então nós temos imediatamente um espírito estranho operando paralelamente à história oficial que é de Deus. So immediately we have a spirit that's anti-Christ operating parallel to God's spirit. Nós encontramos esse espírito em Caim. We find the spirit in Cain. O próprio apóstolo João Apostle John falou desse espírito, spoke about this spirit, dizendo que Caim era do maligno. saying that Cain was from evil. E nós encontramos então a linhagem de Caim como uma linhagem maligna And se desenvolvendo. we find in the lineage of Cain a bad lineage that's becoming or growing rather. Agora nós não estamos falando ainda do sistema e nem da pessoa. So we're not speaking about the system nor the person yet. Estou falando do espírito. I'm speaking about the spirit, Para você entender como que chegou naquilo que você assistiu na televisão. so that you can understand how it became that what you watched on Nós TV. encontramos o espírito de Cristo em Abel We find the spirit of Christ in e Abel. encontramos o espírito anticristo em Caim. We find the spirit of the Antichrist in Cain. Aí chega o tempo do dilúvio, So now the flood time comes. a descendência de Caim toda morre. The descendants of Cain dies out. Então aparentemente está resolvido o problema, não So é verdade? apparently the problem is solved, A right? descendência ruim morreu. The bad descendancy has died. Só tinha agora a descendência boa que vinha de Sete. Now we only have the good descendancy that came from Seth. Então aparentemente está resolvido. So apparently it's all solved. Não estava resolvido It wasn't solved porque quem morreu no dilúvio foram pessoas e animais. because who died in the flood was people and animals. Espíritos não morrem em Spirits dilúvios. do not die in floods. Então a família de Noé entrou na arca, So the family of Noah went into the ark representando um espírito. representing one spirit, A linhagem de Sete, the lineage of Seth, a linhagem boa. the good lineage. Quando chega a hora deles saírem da arca, When it's time for them to leave the ark, saem dois espíritos. two spirits come out. Um sobre Sem One upon Shem e um outro espírito estranho and another a strange spirit sobre Cão. upon Ham. Ham, thank you. Quando eles saem de dentro da arca, When they leave the ark, Cão assume uma atitude estranha. Ham he gets a strange E attitude. a Bíblia diz The Bible says que ele descobriu a nudez do seu that pai. he saw the nudity of his father. E há uma raiz hebraica nesta palavra And there is a Hebrew root to this que word sugere, segundo os that, teólogos, according to the theologian, it suggests que houve ali um incesto, uma agressão sexual that there was a sexual aggression de Cão com o pai que estava bêbado. between him and his father that was drunk. Ou seja, a palavra hebraica aqui So the root word, the Hebrew word here, sugere suggests que Cão that Ham estuprou o pai enquanto bêbado. abused of his father while he was drunk. Espírito estranho. A strange spirit. Então,
poder de Deus vem sobre Noé. So the power of God comes upon Noah, E ele chama os seus 3 and he filhos calls his 3 children, e vira para Sem and he turns to Shem, e diz: bendito seja o Senhor Deus de and Sem. he says, blessed be the Lord God of Pronto, ele Shem. confirma o Espírito de Cristo sobre He Sem. confirms the Spirit of Christ upon Shem. Mas ele vira para Cão e diz: But he turns to him and says, você será maldito. you will be cursed. A tua descendência será maldita. Your descendancy will be E cursed. você vai servir aos seus And you're irmãos. going to be a servant to your E brothers. ele vira para Jafé And he turns to Japheth. e diz para Jafé: And he says to him, a Deus alargue a tenda de may Jafé. God increase the tent of Japheth. Agora escute bem. Now listen Quando closely. você vai para o capítulo 10 When you go e to chapter 11 10 and de 11 of Gênesis, Genesis, não vamos ler agora porque não dá tempo. we're not going to read right now because we don't have time. Você encontra We'll find a distribuição das nações the distribution of a nations partir dos 3 filhos de Noé. coming from the 3 children of Noah. E isto é o que nós encontramos. So this is what we find. Nós encontramos os semitas, os povos semitas, We find the people from Shem, espalhados por aquela região hoje conhecida como Mesopotâmia or the e Oriente Médio. They're scattered among the area which we call now the Mesopotamia or the Middle East. E eles são basicamente And they're basically o povo judeu, the Jewish people, os assírios the Assyrians, e os and sírios, the Syrians, bem como o povo libanês. as well as the Lebanese. Esse povo hoje representa o que sobrou da linhagem semita. These people represent what is left of the Seminite lineage. E aí Deus vira para Jafé e diz: olha, Deus vai alargar a tenda de Jafé. And he turns to Japheth and says, God will raise stretch your tents. Então a descendência de Jafé So his descendancy, sobe para o norte they go to the north, e eles se espalham pela Ásia Menor, and they scatter around the Minor Asia, na Ásia, Southern Asia, e na Europa. and Europe. E se tornam os povos mais ricos da And terra. they become the richest people on earth. E a descendência de Cão And the descendancy from Ham, acaba se tornando aquelas tribos they cananeias, become those Canaanite tribes, parte das tribos cananeias, part of the Canaanite porque uma tribes, outra parte descendeu depois de Ismael, because the other part that came from Ishmael e afterwards, basicamente os povos do sul, and basically the people of the south, que hoje formam as nações africanas. that now form mostly the African nations. Então, uma vez que você tem essas informações, So once you have these information, vamos ver agora de novo a profecia do Deri. let's see our dad's prophecy. Deus vira para Sem e diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, Noah turns to Shem and says, blessed be the Lord God of Shem, através de Noé. through Noah. Então o sacerdócio repousa sobre Sem, So the priesthood sits upon o Shem, Espírito de Cristo. the Spirit of E Christ, fala: você, Cão, and says, you Ham, e Canaã, and then Canaan, vocês vão servir os seus irmãos, you're going to serve your brothers, porque vocês são malditos. because you are cursed. E eles hoje são os pais dos povos do sul, basicamente os povos africanos. And they are fathers of the people of the south, basically the African nations. Então é lógico que o sacrifício de Cristo na cruz do And it Calvário is obvious that the sacrifice of Christ on trouxe the Calvary salvação e brought libertação salvation and freedom para pessoas de todos os povos, línguas, tribos e to nações. people of every tribe, tongue, and nations. Mas, However, historicamente falando, historically o speaking, povo do sul the people of the south sempre serviu o povo do norte. will always serve the people of the north. Quem está entendendo, diga amém, Better yet, gente. has always served the people of the north. Bom, nós estamos aqui seguindo o rastro do Espírito. So now we're following the trace of the Spirit. Mas Deus sabia, But God knew se ele deixasse o Espírito de Cristo flutuando pela terra, that if he left the Spirit of Christ floating upon the earth, nunca ia dar em nada. it would never become anything real. Então o que Deus fez? So what did God do? Deus pegou Abraão, God took Abraham, separou Abraão, separated disse: sai Abraham, da sua terra, and said, leave your land, vai para lá, para uma terra que eu vou te and go mostrar. that way to a land I'll show you. Deus separa ele And God separates daquele him contexto que hoje é a Ásia Menor, from that context, which now is the southern Asia, que é o país do Iraque, which is the country of e o Iraq, norte do Iraque, and the north of que Iraq, antigamente era a Assíria. which on those times was the Assyria. Aquela região não servia mais, That region was no good porque
tinha um ponto de maldição ali. Because there was a point of curse E at Deus that. diz, vai para uma terra que eu vou te So mostrar. God tells him, go to a land I'll show E you. ele vai parar no que hoje é Israel, And Jerusalém. he goes to where now is Israel and Jerusalem. Escute. Now listen, Ali Deus começa a gerar o sistema there is where God starts to generate the system. para incubar aquele espírito To hatch that spirit que traria Cristo à luz. that would bring Christ to light. Está fazendo sentido na sua mente? Levante a mão. Is this making sense in your mind? Lift up your hand and say glory. Esse espírito This spirit que agora estava sobre Abraão, that now was upon e você Abraham, vê a prova disso em Isaac, and you see the proof of this in Isaac, agora estava sendo chocado was now being hatched por um sistema bom through by a good system que lá na frente traria a pessoa chamada Cristo. that in the future would bring the person called Christ. Então agora vamos ver o que o diabo fez. So now let's see what the devil did. O diabo pegou esse espírito ruim, The devil took this evil spirit, espírito do anticristo, the spirit of the Antichrist, e ele também sabia. and he also knew. Opa, olha como que Deus está Now trabalhando. look how God is working. Ele está montando um sistema He's building up a system para poder trazer à luz o Cristo. to bring forth the Christ. Então eu também preciso de um sistema. So I also need a system. Porque ele não cria, ele copia. Because he doesn't create, he copies. Então o que acontece? So what happens, Chega um ponto da história there reaches a point in history em que Satanás levanta um homem. that Satan lifts up a man. Eu vou ler para você rapidamente, porque não dá tempo de parar nesses detalhes, depois você compra o tape. And I'm going to quickly read this to you, and I can't stop on these details, but you can buy the tape afterwards. Fala pro seu vizinho assim, Turn to your neighbor and say, Pastor Jefferson está falando bastante rápido, Pastor Jefferson is talking real quick, para você ter que comprar o tape, real fast, so you can buy it, so you need to para buy the tape ajudar a pagar a afterwards despesa da conferência. to help paying for the conference. Amém ou não, gente? Amen? Eu vou ler com você I'm rapidamente, going to quickly read with you capítulo 11, chapter 11, versículo 3. verse 3. Versículo 1, vamos lá. The first verse, come on. E era toda a terra. Eu vou pedir a você que só cite o versículo à medida que eu for lendo, e eles vão acompanhando na Bíblia em inglês para me ganhar tempo. Quando eu for lendo, você vai citando o número, versículo tal, ok? Now, verse 1, I'm not going to read it in English, so you can follow in your English Bible. Maravilha. Wonderful. Verse 1. Versículo 1, 11:1. Gênesis 11:1. Chapter 11, verse 1. Gênesis 11:1. Book of Genesis, chapter 11, verse 1. Amém, gente? Amen? Então vamos lá. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Verse 2. E aconteceu que partindo eles do Oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Verse 3. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimemo-lo bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Verse 4. E disseram, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Verse 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. Verse 6. E vou parar por aqui. Okay, verse 5, that's it. Mais à frente, porque eu não vou ler o texto todo, Up ahead, because I'm not going to read the a entire Bíblia chapter. dá o nome do homem que está encabeçando esse The projeto. Bible gives the name of the man that was the head of this O project. nome dele é Nimrod. His name was Nimrod. Agora deixa eu mostrar para você uma coisa Now curiosa. let me show a curious thing for you. Versículo 3. Verse 3. E dissemos uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Oh, they said to each other, come, let's make bricks and bake them thoroughly. E foi-lhes o tijolo por pedra They used the brick instead of stone e o betume por cal. and the tar for mortar. Então deixa eu mostrar para você o espírito imitador trabalhando. So let me show you the imitating spirit working. O que a Bíblia diz a respeito de eu e você? What does the Bible say about you and I? Que nós somos pedras vivas no edifício de Deus. He says we are living stones from God's building. Amém? Amen? Pedro disse isso. Peter said Nós that. somos pedras vivas no We are edifício de Deus. living stones from the God's building.
or edification. Agora, como o diabo estava montando um sistema falso que imitava, But when the devil was creating the false system that was imitating, ele não pode montar um sistema usando pedras. he could not build a system using stone. Porque só Deus sabe usar pedras para edificar prédios. Only God knows how to use stone to edify buildings. Porque a pedra é sinônimo, símbolo da natureza humana. Because the stone is a symbol of the human nature. Então o diabo não sabe fazer pedra. So the devil doesn't know how to make stone. Então vamos fazer tijolos, So let's make brick, queimá-lo bem, bake them thoroughly, para que ele sirva de pedra. so it can serve as stone. Então você encontra um espírito de engano trabalhando. So you find a spirit of deceit working. Você pode queimar o tijolo tanto que você quiser. You can bake the brick as much as you want Você to. pode cozinhar ele, queimar ele 1 ano. You can bake it for a year. Tijolo vai continuar sendo tijolo. That brick will always be a brick. Tijolo nunca vai virar pedra. That brick will never become stone. Porque o diabo não sabe fazer pedra. Because the devil doesn't know how to make stone. Ele sabe amassar lama. He knows how to crack or mold mud. Thank you. Jesus. He is working for 4 days straight. And Apostle Carter is watching him from there, saying, I'm coming. God help me. Quem está me entendendo até agora? Who's understanding up until now? O diabo não queria que você recebesse essas informações. The devil didn't want you to receive this information. Carros quebraram na estrada. Cars broken on the road. Todo mundo sabe que o sistema aqui é uma bênção, lindo, funciona. Everyone knows that the system No here começo do works. culto, travou tudo, não funcionava nada. At the beginning of the service, everything was frozen. Nothing Porque ele worked. não quer que você saiba da verdade. Because he doesn't want you to know the truth. Porque conhecereis a verdade. Because the Bible says you know the truth. E a verdade vos libertará. And it shall set you free. No versículo 3 está o caráter On do verse diabo. 3, we see the character of the devil. Ele trabalha sempre com coisa falsa. He always works with fake things. Ah, mas isso não é pedra. Oh, but this isn't stone. Não, mas nós queimamos bem. Oh, but we baked it thoroughly. Pode ficar tranquilo. You can rest assured. Parece pedra. It looks like stone. Fala pro seu vizinho assim. Tell your neighbor, Se você parece pedra, if you look like stone mas não é pedra, and you're not stone, tem alguma coisa errada com there's você. something wrong with you. Fala pra ele, pega aí uma unção de pedra. Turn, touch him and say, grab a stone anointing. Aleluia! Hallelujah. Maravilha! Wonderful. Sabe por que pedra é símbolo da natureza humana? Do you know why stone is a symbol of the human nature? Porque pedra nunca acaba. Because stone never ends. As pedras que foram criadas desde o início estão por aí em algum The lugar. stones that were created since the beginning, they're still there Isto someplace. fala do nosso lado eterno. So it speaks about our eternal E side. é por isso que o diabo tenta imitar. So that's why the devil tries to imitate it. Porque tijolo, Because brick, além de não ser pedra, além de não ser pedra, tem que ser enfiado no forno para poder queimar. a brick, even not being stone, it still has to be put in the fire to burn. Ou seja, a intenção dele So his intention é te enganar was to deceive para te you, lançar no to inferno, throw you in para hell, você queimar por toda a so you eternidade. could bake for all eternity. Mas o diabo é um mentiroso. But the devil is a E eu estou liar. aqui para te I'm dizer here to tell que you o Espírito de that the Deus Spirit of the está Lord sobre a tua vida para te proteger, to protect para you, te guardar to keep e you, para trazer revelação da and to bring verdade. revelation of truth. Deus chamou Abraão God called e Abraham começou um sistema bom. and started a good O system. diabo pegou Nimrod Devil took Nimrod e começou um sistema maligno. and started an evil system. E aí a rota do espírito bom So the good spirit's route, segue o seu caminho. it follows its path. Porque se você prestar atenção, Because if you pay close attention, enquanto o sistema não foi estabelecido, while the system was not established, esse espírito
transitava sem muito destino. This spirit would transit amongst the people without much destiny or without a certain path, say. Mas uma vez que o sistema diabólico foi estabelecido em Nimrod, But once the diabolical system was established through Nimrod, é possível rastreá-lo de lá até aqui. it is possible to trace it from then until now. Porque uma vez que o sistema foi plantado, Because once the system was planted, Satanás passou a trabalhar dentro daquele sistema. Satan started to work through that system. E a torre que Nimrod levantou e a cidade, And the tower that Nimrod started building in the city, of course, lá na frente, ahead in the field, se torna uma nação chamada Babilônia. it becomes a nation called Babylon. E dentro desta nação, And inside this nation, incluindo algumas práticas importadas do Egito, including some practices coming from Egypt, Satanás começa a chocar Satan starts to hatch as suas malignidades, his evil schemes, suas sujeiras e podridões his dirty things and his que ele rotten usaria para contaminar as things pessoas. that he would use to contaminate the people. Quem está entendendo? Who's understanding? Quem está entendendo? Who's understanding? Muito bem. Então agora, So now, eu quero que você entenda exatamente isso. I want you to Chegamos no understand capítulo this. 4 de Daniel. we're now at chapter 4 of Daniel. Tudo isso é para você entender por que eu li o capítulo 4. All of this is for you to understand why we read chapter E 4, você entender agora nos próximos poucos minutos so that you can understand in the next few minutes por que eu vou dizer o que vou dizer. why am I going to say what I will say. Então você já sabe agora So you know que o sistema babilônico that the Babylonian é system o sistema que Satanás plantou na terra is the system that Satan planted on earth para competir com o sistema divino to compete with the divine que system foi estabelecido na nação de Israel that was established in the nation of Israel e consumado na igreja. and fulfilled with the church. Quando chega no capítulo 4 de Daniel, When we get to chapter 4 of Daniel, nós temos uma profecia muito we interessante. see a very interesting prophecy. O rei Nabucodonosor teve uma visão, The king Nebuchadnezzar had a vision. uma árvore grande e frondosa A big and fruitful tree que era cortada bem próximo do chão that was cut. It was really close to the ground por um anjo. by an angel. Agora olha a profecia, Now listen, look at the prophecy, para você ver que não é tão complicado rastrear esse so you can negócio. see that it's not too complicated to trace this thing. Quando o anjo vem e dá a interpretação, When the angel comes and gives the interpretation, isso é o que ele diz. this is what he says. Versículo 15, Verse 15, chapter 4 of Daniel, 4:15. chapter 4, verse 15. Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, But let the stump and its roots, numa cinta de ferro bound with an iron bronze, e de bronze, remain in the ground. no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. Remain in the ground in the grass of the field, and let it be drenched with the dew of heaven. E seja sua porção com os animais na erva da terra. And let him live with the animals among the plants of the earth. Agora ouça isso, seja Now, listen mudada a to sua mente, para que não seja mais de homem, Let his mind be changed from that of a man, e lhe seja dada a mente de animal. and let him be given the mind of an animal. Então veja bem, So listen well. Pastor Jefferson, essa profecia se cumpriu em Nabucodonosor. Pastor Jefferson, this prophecy was fulfilled in Nebuchadnezzar. Ele foi mandado para um exílio, He was sent to an exile. ficou louco por 7 He anos, was crazy for about 7 depois years. voltou, está tudo When he came resolvido. back, everything is solved. Ok, então explica para mim essa cinta de ferro e essa cinta de bronze. So explain to me this bronze and iron bend. Não tem como explicar a cinta de ferro e de bronze There's no way to explain the way that it was bound with the iron and bronze. se você encerrar a profecia na pessoa de Nabucodonosor. If you finish the prophecy in the person of Nebuchadnezzar. Porque ferro e bronze Because iron and bronze, falavam de dois impérios que viriam muito tempo depois, they speak about two empires that would come many years later. que
que quando eles surgissem, that when they became, Nabucodonosor já teria morrido há muito tempo. Nebuchadnezzar would already be dead for many years. Então tem que haver So there had to be uma segunda camada a second layer nesta profecia. in this prophecy. E a segunda camada The second layer está no sistema. is in the system. Ou seja, há um primeiro cumprimento So there is a first fulfillment na pessoa de in Nabucodonosor. the person of Nebuchadnezzar. E tem uma segunda camada And there's a second layer que se cumprirá no sistema babilônico. that would be fulfilled in the Babylonic system, or the Babylonian system. Quantos estão entendendo até agora? How many of you understand until now? Então agora corra comigo para Apocalipse capítulo 17. So now run with me to Revelation chapter 17. Enquanto você acha, While you find it, só para você entender o raciocínio de Daniel, just so you can understand Daniel's train of thought, o capítulo, nós lemos o capítulo 4. we read chapter 4. O capítulo 7 de Daniel é muito interessante. Chapter 7 of Daniel Ele is traz a very interesting. revelação dos animais que representam os 4 reinos que viriam depois da He Babilônia. brings the revelation of the animals that represent the Babylonian empire. O capítulo 8 fala do estabelecimento do Império Persa Chapter 8 speaks about the establishment of the Persian e Empire como esse território seria depois a base do surgimento do anticristo. and what this territory would be and the basis of the territory for the Capítulo Antichrist. 9 fala das 70 semanas Chapter que 9 estão speaks- determinadas para tirar a abominação. Chapter 9 speaks about the 77 that would remove the transgression. E o capítulo 11 And the fala, chapter 11 portanto, dos reis da Pérsia, speaks about the kings of Persia, Alexandre o Grande da Grécia Alexander the Great from Persia, e os 4 from reis Greece, que o sucederiam. and the 4 kings that would come after him. E logo em seguida, Right after it, quando nós estamos no capítulo 4, we're on chapter 4, quando você vê quando ele teve a visão da árvore. when he had the vision of the tree. Um pouco antes, A little bit no after, capítulo 3, rather before, in chapter 3, ele tem a visão de uma estátua. he has the vision of a statue. E essa estátua vem revelando também a sequência dos And reinos. the statue reveals the sequence of the kingdom. Que a começar pela Babilônia, That starting from Babylon vinha nessa sequência. would come in this sequence. Babilônia, Babylon, Medo-Persa, Median Persia, Grécia Greece, e Roma. and Rome. Agora olha o que diz Apocalipse capítulo 17. Now look at what Revelation 17 says. Quem já está lá? Who's there? Então espere por mim, please. So wait for me, please. Capítulo 17, Chapter 17, versículo 9. verse 9. Aqui há sentido, da mesma forma, vai citando os versículos só. I'm just going to cite the number of the verse while he's reading. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Verse 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Pode ler isso aí, Diego. Okay. Verse 10 says, they are also 7 kings. 5 have fallen. 1 is. The other one has not yet come. Então olha só. Now listen. São 7, 5 já caíram e 1 existe. There are 7 kings. 5 have fallen. 1 is. E isso era no tempo de João. This was in the time of O John. império em vigência no tempo de João The empire that was still in practice in the time of John era o Império Romano. was the Roman Empire. Então vamos rastrear de Roma para trás, que ele está falando que 5 já foram e 1 existe. So let's trace its path backwards because Rome was still existing, but 5 had fallen. 6. So 6. Quais são os 6 impérios de Roma para trás que afetaram Israel? Which are the 6 empires from Roma backwards that affected Israel? Roma, Rome, Grécia, Greece, Pérsia, Persia, a Babilônia Babylon, e Egito. and Egypt. 5 já caíram, So diz o 5 texto. have Então fallen. nós temos, vamos de novo, aliás, esqueci do Assírio, vamos voltar. Let's go back. Roma, Rome, Grécia, Greece, Grécia, Medo-Persa, Median Persia, Babilônia, Babylon, Síria Syria, e Egito. and Egypt. 6. 6.
E o império que estava no tempo de João era o romano. Empire in the time of John was the Roman Empire. Agora vamos continuar o que o texto diz. Now let's follow what the passage says. Diz, 5 já caíram, 5 have fallen: Egito, Egypt, Síria, Syria, Babilônia, Babylon, Pérsia Persia, e Grécia. and Greece. 5 já caíram. 5 have fallen. Aí diz assim, And it says, existe, one is, que era o romano, which was the Roman, outro ainda não é vindo. the other has not yet come. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. But when he does come, he must remain for a little while. E a besta que era e já não é. The beast who once was and now is not. Agora preste atenção. Now pay attention. A besta que era The beast that once was e já não é. and now is not. Por que está dizendo que era e já não é? Why is it saying that it was but it now is not? Porque essa profecia está conectada com a árvore cortada. Because this prophecy is connected to the tree that was cut in Daniel. Está falando dessa besta enquanto sistema. Speaking about this beast while it's a system, Dá a impressão que ela desapareceu. it seemed like it O disappeared. império que estava dominando era o romano. The empire that was dominant was the Não Roman existia Empire. mais império babilônico. There would be no more Babylonian Empire. O problema The problem é que a árvore está cortada. is that the tree is Mas a Bíblia cut. diz, deixe a raiz da The terra. Bible says that the roots would be still in the ground. Por isso que o texto está dizendo, That is why the a passage besta says que era the beast that was e já não é. and is not no Porque more. parece que sumiu. Because it seemed like it Se você disappeared. chegar lá hoje, If you go there você vai now, encontrar o Iraque. you'll find a territory of Quebrado. Iraq completely broken up. Você não vai ver nem vestígio daquele magnífico império babilônico. You won't even see a trace of that magnificent Babylonian Empire. E eu diria que desapareceu para sempre And I would say that it disappeared for good se não houvesse uma profecia if there was no prophecy dizendo que as raízes ainda estão lá. saying that the roots are still there. Quem está me acompanhando? Who's following me? Holler at me. A besta que era e já não é ela também o 8º, The beast who once was and now is not is an 8th king. e é dos 7, And he belongs to the 7 e vai à perdição. and is going to his destruction. Então, quando eu rastreio esse sistema, So when I trace this eu system, não posso desconectá-lo da história desses 7 reinos que estão para trás. I can't disconnect it from the history of these 7 kingdoms that are in the past. Porque esse sistema Because the system foi gerado ali was generated e as suas there raízes estão ali. and its roots are there. E o apóstolo Caro disse algo aqui, And Apostle Carter said something here, se não nessa conferência na passada, if not in this conference, in the past, dizendo as pessoas morrem, saying the people die, os espíritos não. the spirits don't. Eles ficam passando de geração para geração, They keep passing on from generation to generation, mantendo o seu propósito. maintaining its purpose. Então agora preste atenção, solta aí o mapa aquele mapinha. So pay close attention. They're going to put a map on the monitors. Porque com a base que eu te dei, Because the base that I gave you, você vai conseguir entender o que eu vou te mostrar you will agora. be able to understand what I'll show you. Então veja bem, Now listen. de que forma que esse sistema bom, o sistema de Deus, So the God's system, nós sabemos como que ele chegou até nós. we know how it came to us. Então, em 30 segundos, In 30 o seconds, que acontece? what happens? O Espírito de Cristo é liberado no The jardim Spirit of Christ is released in the garden. e ele vai transitando até chegar em Abraão. It transits around until it reaches to Abraham. Quando chega em Abraão, When it reaches Deus Abraham, começa um sistema, God starts a system, que é a nação de which Israel. is the nation of Israel. Ele repousa sobre Israel. He sits upon Israel. Lá na frente Cristo nasce. And in the future, Christ is born. Está consumado o And projeto. it's fulfilled. The project is done. E a igreja hoje, And the church now a igreja é o instrumento is the instrument ou a agência or the agency que torna esse projeto cumprido ao redor da terra. that fulfills this project throughout the earth. Então, se essa igreja aqui, vida, não existisse aqui nesse So lugar, if this church here did not exist in this isso aqui place, seria uma outra coisa. this would be something else. Bar, A bar, uma boate, a alguma coisa. nightclub, something. Então o reino de Deus não estaria estabelecido
estabelecido aqui nesse lugar The hoje. kingdom of God would not be established in this place tonight. Quem está entendendo? Who's following? Ou seja, as igrejas locais So the local churches são a forma are the way como Deus concretiza o cumprimento do projeto final. that God fulfills the final project. Então agora vamos olhar isso aqui. So let's see this. Lá no topo está o nosso inimigo, Satanás. Up in the top is our enemy, Satan. E eu coloquei em inglês por uma razão muito simples. And I put it in English for a simple reason. Porque a maioria dos brasileiros entendem o inglês. Because most of the Brazilians would understand it. E os nossos irmãos americanos não entenderiam se fosse em português. And our American brothers would not understand if it would be Portuguese. Então vamos ver. Satanás lá na cabeça. So Satan is in the head. Satanás é um só. Satan is one. E ele não é And onipresente. he's not omnipresent. Então como que ele faz So how does he do para tentar concretizar isso? to try to fulfill his project? A Bíblia diz The Bible que says existe uma trindade satânica. that there is a satanic trinity, 3 espíritos three que spirits trabalham em nome do seu chefe. that works in the name of his boss. Está no livro de Ezequiel, capítulo 8. Book of Ezekiel chapter 8. Depois você lê. You can read it Um é afterwards. identificado como sendo o Deus Sol. One is identified as being the God Son. Ele vai mudando de nome ao longo da história. It changes name throughout history. No Egito ele era chamado de Ra. In Egypt it was called Ha. Na Babilônia ele era chamado de Sol, Deus Sol, In Babylon he was called the God Son, que era a reencarnação de Nimrod. which was the reincarnation of Nimrod. Na mitologia grega, In the Greek mythology ele era chamado de Hércules. it was called Hercules. O nome muda, The name mas o changes. espírito é o mesmo. The spirit is the same. Então o que Ezequiel diz? So what did Ezekiel say? Diz que há um ser chamado Deus Sol, It says there's a God called there's a spirit called the God Son, Rainha dos céus the Queen of e Heavens, Tamuz. and Tammuz. Com isso ele copia a trindade de Deus. With this he copies the divine Trinity. O Sol fala de governo, The Son speaks about government porque o Sol governa o sistema. because the Son governs the Então, solar isso é um system. principado específico So this is a specific para principality influenciar governos. to influence government. A Rainha dos céus The Queen of fala de Heavens religião. speak about religion. Você pode observar You can see que existem algumas religiões muito fortes do that mundo there are some real strong religions in the world que adoram uma personagem feminina. that worship a feminine character. Isso não é de hoje. This is not from today. Essa estátua que você vê por aí de uma mulher segurando um menino no This colo, statue that you see around of a woman holding a que baby, muita gente pensa que é Maria, that many people think it's Mary. não é Maria. It's not Mary. Essa imagem foi importada pela Igreja This Católica image da was Babilônia. imported from the Catholic Church from Aquela Babylon. mulher tem nome, chama Samiramis, That woman has a name and it's called Semiramis. que era mãe e esposa de Nimrod ao It mesmo was a tempo. mom and she was also Nimrod's E wife, aquele wife bebê and que as mother. pessoas pensam que é Cristo That baby that the people think it's Christ é Tamuz. is Tammuz. Então, 3 personagens So three characters que Satanás proveu para imitar a trindade de that Deus. Satan established to imitate God's Trinity. Quem está entendendo? How many understand? Bom, através desses 3 espíritos, So through these three spirits, então ele começou a trabalhar em 3 linhas now diferentes, he started working in three different A segunda linha. lanes. Second lane, que é o princípio do anticristo. which is the principle of the Se Antichrist manifesta através de um espírito that manifests itself through a spirit que gera um sistema that generates a system para trazer ao poder uma pessoa. to bring to power a person. Quem entendeu isso? Who's following? Quem entendeu isso? Who understood? Estamos falando de um espírito We're speaking about a spirit que gera um sistema that generates a system para trazer ao poder uma pessoa. to bring one person to power. Essa forma do nosso inimigo trabalhar This way that our enemy works é o que nós chamamos na linha de baixo de sistema is babilônico. what we call on the on the one below it the Babylonian system. Agora, como que esse sistema babilônico se perpetuou ao longo do tempo? So how did this Babylonian system follow throughout the years? Muito simples. Satanás pegou determinadas pessoas, determinadas famílias, The devil took certain families
profundamente corrompidas. Profoundly corrupted. Pessoas comprometidas com ele até o fio do cabelo. People who were committed to him up until their hair, the head of the hair on their heads. E ele separou essas linhagens. And he separated these E ele lineages. vem mantendo essas linhagens ao longo dos séculos. And he's been keeping this lineage throughout the centuries. E basicamente, Basically, essas linhagens se resumem em 13 linhagens. these lineages are resumed in 13 families. Essas 13 linhagens, These 13 lineages que compõem um número razoável de pessoas. that make up, a good amount of people. Eu não vou entrar na questão do número 13, porque o apóstolo Carlos cobriu isso muito bem e provavelmente vai falar de novo. And I'm not going to speak about the number 13 because Apostle Carter spoke a little about that, and I believe he's going to cover that a little more tonight. Mas são 13 linhagens. But it's 13 lineages. Para você ter uma ideia, So you can have a good como idea que o diabo é severo com a pureza dessas how linhagens. the devil is severe with the purity of these lineages. Essas pessoas These people só podem casar com parentes. can only marry their relatives. Eles não podem casar com pessoas de fora. They cannot get married to people outside Para their não lineage. misturar a linhagem Not to mix the e lineage. eles não perderem o controle lá na And frente. for them not to lose the control ahead. Essas 13 famílias These 13 que families formam esse sistema that make up the system é o que nós chamamos de Illuminati. is what we call the Illuminati. Ou seja, o planeta Terra hoje So planet Earth today é manipulado is manipulated por 13 famílias by 13 families que ao longo dos séculos that throughout the centuries acumularam riquezas e riquezas e riquezas. acquired so much wealth. Essas famílias têm tanto dinheiro These families have so much money que eles poderiam, se quisessem, comprar nações. that if they'd like, they could buy out nations. Mas 13 famílias But 13 families ainda é muita gente. is still a lot of people. Então o que eles fizeram? So what did they do? Eles separaram 7 pessoas dentro dessas 13 famílias. They separated 7 people amongst the Que ao families. longo do tempo, That throughout the years, quando eles vão morrendo, when they start dying, eles vão passando aquele cajado para alguém. they pass on their staff to somebody else. Então essas 7 pessoas So these 7 people são os que são chamados de anata dos Illuminati. are what they called the VIPs of the Illuminati. Porque eles são aqueles Because they are those que se relacionam com o cabeça, que é Satanás, who have a relationship with the head, which is Satan, o mais perto possível. the closest as possible. Essas pessoas têm que oferecer sacrifícios constantes, sem parar, para manter o direito de relacionamento These com people Satanás. have to offer up sacrifices constantly in order to maintain the right of a relationship with Porque them. eles acabaram se tornando uma espécie de sacerdotes Because they dentro became dessas 13 A famílias, sort of a priesthood inside these 13 que families comunica para o restante das that famílias communicate to the rest of the os families planos do diabo. the plans of the devil. Agora, como que eles tornam esses planos praticáveis? Now, how do they make these plans practicable? Thank you. Practical. Thank you. Muito bem, é que abaixo deles It's because under them existe um outro grupo, there's another group chamado de Bilderbergs. called the Bilderbergs. Esse grupo chamado de Bilderberg This group called the Bilderbergs é formado is made up por todos os líderes, by all the leaders, na verdade a maioria dos líderes, better yet, the majority of os the leaders líderes dos países ricos e of importantes, the rich and important countries, mais banqueiros, plus bankers, donos de mídia, owners of the media of ways of media, empresa de filmes, and enterprises of empresas de movies músicas, etc. and music industry. Esse grupo This é um grupo tão fechado e tão secreto It's such a secret group que não tem nem nome. that they don't have a name. Eles são chamados de Bilderbergs, They are called Bilderbergs porque a primeira reunião que eles fizeram because the first meeting they had foi num hotel chamado Bilderberg, was in a hotel called Bilderberg na Holanda. in Holland, in the Netherlands.
Depois desta reunião, After this meeting, eles passaram a ser chamados pelos outros they were called by the others outside the group Bilderbergs as Bilderbergs ou Bilderbergers. or Bilderbergers. Quem está entendendo? Who's understanding? E é dito que esse grupo é formado de mais ou menos 120 líderes, empresários e banqueiros. This group is formed by approximately 120 people, bankers and so on. Mantenha os seus olhos lá. So keep your eyes there at the E screen. esse grupo funciona subdividido And this group of functions subdivided em 20 grupos de 6 pessoas. in 20 groups of 6 people. E às vezes eles invertem. And sometimes they invert it. Eles fazem 6 grupos de 20. They make 6 groups of 20. E eles se reúnem de 2 em 2 anos And they meet every 2 years para receber as informações dos Illuminati to receive the information from the Illuminati. de como a economia, o comércio, a indústria, o petróleo how to deve reagir. guide the economy, petroleum, and the industries, how they need to react. Quem está entendendo? Who's understanding so far? Agora deixa eu te dizer uma Now coisa. let me show you one thing. Conhecereis a verdade vos You libertará. shall know the truth and it will set you free. Quando você não sabe da verdade, When you don't know the truth, você engole veneno. you swallow venom. Se eu colocar veneno nesse copo, If I put poison in this cup, da cor da água, the color of the water, e você não sabe, and you don't know about você it, vai tomar o veneno achando que é água. you will drink the poison thinking it's water. Quem está me entendendo? Who's understanding? É esse princípio que Satanás usa This is the principle that Satan uses para contaminar a igreja. to contaminate the church. Porque ele sabe que ele não tem como impedir que a igreja exista. Because he knows that he can't stop the church from existing. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Because the Senhor. gates of hell cannot prevail against the church, says the Lord. Então ele sabe que ele não pode impedir que a igreja exista. So he knows he can't stop the church from existing. Mas ele sabe que ele pode contaminá-la But he knows he can contaminate it para que ela perca a sua efetividade. so that it can lose its effectiveness. Ou seja, continuamos sendo igreja, So we're still church, mas sem poder, but without power, sem efetividade. without effectiveness. Fazemos We work, e não chegamos a lugar nenhum. and we get nowhere. Porque estamos contaminados Because we're com contaminated esta praga diabólica with this diabolical que tem plague entrado nos nossos corações, that has been entering our nas hearts, nossas casas, our houses, através de comida, through food, através de ensinamento, through teaching, através da mídia, through media, através de música, through music, todos os dias. all every day. E sabe o que eles estão fazendo agora? Do you know what they do now? Veja isto. Watch this. Solta para mim o número 3. Please play for me cut number 3. Preste atenção nisso, pelo amor de Pay Deus. attention on this, please. Por favor. Você está ocupado, trabalhando, Busy estudando. working. O que você faz? Você pega a sua criança e deixa na televisão, na What you do, verdade? you grab your kid and you leave it in front of the TV. Assistindo televisão, cartoon o dia inteiro. Watching TV and cartoon the whole day. Você acha que é só eu e você que sabemos disso? You think it's only you and I that know this? Ou será que o diabo também sabe disso? Or do you think the devil also knows this? Você sabe o que o diabo está fazendo Do you know agora what the por fim? devil's doing? Ele está começando a preparar as nossas He's crianças starting to prepare our children para aceitar a nova ordem mundial to accept the new world e order aceitar o império do anticristo como normal. and to accept the Antichrist as normal. Enquanto eu e você estamos ocupados demais fazendo alguma coisa, While you and I are too busy doing something else, Satanás está discipulando os nossos filhos. Satan is discipling our children. You will always have a special place in my heart and in the New World Order. Ghoulish isn't our vampire, Mrs. C. Maybe you can ask Santa what he saw before he was bitten. Right. Retrace his steps. Maybe pull a couple of his teeth for DNA samples. Mandy, I'm getting presents in the New World Order! Mrs. Claus said so! Now off to the cellar with a lot of you. Christmas won't save itself. Bacaninha, não é verdade? Oh, so cute. Coisa linda, né?
beautiful. Oh, eu vou ser o presidente da nova ordem mundial. Oh, I'm going to be the president of the new world order. E os nossos filhos vão recebendo esse lixo. And our children are receiving this trash. Sabe por quê? Do you know why? Porque os filhos das trevas Because the children of são darkness mais prudentes do que are os filhos da luz. more prudent than the children of light. Quantas vezes por semana você senta com seus filhos, lê a Bíblia com eles e How ensina many a times a palavra? week do you sit with your children, read the Bible to them and teach them the E word? quantas vezes por semana eles ouvem Satanás dizer que fazer parte da nova ordem mundial é bacana? How many times a week do they hear from Satan that being part of the new world order is nice? Ô pastor, mas isso é recente. Oh, pastor, this is recent. Então fica tranquilo. No, don't worry. A coisa não é tão grave assim não. It's not that strong. Então solta o número 4. So play cut number Quem 4 lembra for de me. Tom e Jerry? How many of you remember Tom and Jerry? Quem lembra de Tom e Jerry? Who remembers Tom and Jerry? Desenho inofensivo, né? Yeah, what a cute cartoon. Então vamos ver. So let's see it. What's this? Well, from the looks of things, sir, I'd say they are here to audition for the remaining slot in the fabulous super race. Is this some kind of a joke? A pussycat and a mouse? This show is about crazy stunts and people putting their lives at risk for a big fat prize. It's not a nature documentary. Irving, call security and have these things... Sir, it's him. This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. Greetings, your tinseliness, imperious leader of Hollywood. He's the president 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 of Hollywood. Agora você pergunta. Now you ask yourself, Olhem para mim aqui. look at me. Como que da noite para o dia, How is it that from just in the blink of an eye, os nossos adolescentes começaram a entrar nas escolas our adolescents started entering into e schools, começaram a matar as pessoas? started to kill people? De repente, All of a sudden, 10 mortos na escola tal, 10 people dead in such and such 15 school, assassinados na escola tal. 15 murdered in such and such school. É porque o diabo It's because the devil está discipulando os nossos filhos has been discipling our há children anos. for years. Enquanto nós estamos ocupados demais, While we're too busy brigando uns com os outros, fighting with each other discutindo and with this se discussion, pode usar calça comprida ou não na if igreja, we can use about pants or not in church, se eu devo ser Assembleia de Deus ou if Batista, I need to be Assembly of God or Baptist, se eu devo ser daquela igreja ou if I não. need to be from that church or not, Enquanto nós estamos brigando, while we're fighting, o diabo está levando as nossas crianças para o the inferno. devil is taking our children to hell. Quem está me entendendo, gente? Who's following me? E eu não tenho como ir muito mais longe, And I can't go too far. mas eu preciso pelo menos te mostrar pelo menos 2 ou 3 coisas I need to show you at least another 2 or 3 para things, você entender como que esse sistema chegou a esse ponto. so you can understand how the system reached the point it is now. E para você entender a profundidade em que ele está hoje. And so you can understand the deepness of it. Falta um clique There's only a click will take para o anticristo se levantar for the Antichrist to raise up e assumir o controle da vida de quem estiver na terra. and assume control of the life of those who are still in earth. Um clique, Just a click porque away. o sistema já existe. Because the system has already been established. Quando Cristo nasceu, When Christ was born, só foi possível it was only porque possible o sistema because the system estava pronto há anos. was in place for years. Chegou o dia dele nascer, ele nasceu. The time came for him to be born, he was born. Da mesma forma, o anticristo só se levantará The same way the Antichrist will only quando o rise up sistema estiver pronto. when the system is ready. E ele já está pronto. And the system has been ready. Qual foi o slogan da campanha do presidente Obama? Quem What lembra? was the slogan for Obama's campaign? E qual foi a frase que ele usou na sua campanha? And what was the sentence that he used in his campaign? Yes, we can, né? Sim, a gente pode.
Então escuta isto. So listen to this. Solta para mim o número 2. Play cut number 2 for me. Yes, we can. 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 Make you say. 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 Pode dar pausa. You can pause it. Quando você pega Yes We Can When you take yes, we can, e você pede para tocar de trás para and frente, you ask for it to be played backwards, sai aquilo que você acabou de ouvir, it comes out what you just heard que eu não posso repetir. that I cannot repeat. Pastor, isso é coincidência. Pastor, this is such a Então coincidence. solta o 2-2. So play cut number 2. Yeah, a few people didn't think that the song Yes We Can, when played backwards, says Thank You Satan. As we all know, Yes We Can is the theme of Obama's campaign. So let's go ahead and just say Thank You Satan, record it, and play it backwards and see what we get. Here goes. I'm using Sound Recorder that's included free on all versions of Windows. Pause it. Ele está dizendo o seguinte, He's saying que as pessoas dizem, That the como você people acabou say, de ouvir, as you que o just heard, slogan Yes We Can do Obama, that from the tocado ao Obama's contrário, tá? slogan, yes we que can, você ouviu. played backwards, it plays out what you just heard. Então ele está dizendo o seguinte, então vamos gravar a frase que eu não quero repetir, So he said, let's record the phrase I don't want to repeat, para ver o que acontece quando ela é tocada de trás para frente. to see what happens when it is played backwards. E é um programinha que tem em qualquer Windows. And it's a program that every PC has it. Pode soltar. Go ahead. Thank You Satan. Alright, now we go to Effects, pick Reverse, and let's play the file, see what we get. Yes, we can. And there you have it. Thank You Satan becomes Yes We Can when you combine it with Obama. Exit out. Pergunta é, será que isso é uma tremenda coincidência? The question is this a tremendous coincidence? Ou isso foi cuidadosamente estudado Or was this carefully studied para lançar na boca da nação to put in the mouth of the nation uma blasfêmia contra Deus? a blasphemy against God? E ele está lembrando uma coisa interessante. And Que he's antes remembering a very da interesting thing, eleição, that a year before the election, os Bilderbergs the Bilderbergs reuniram-se aqui nesse país were a meeting in this country com 2 anos de antecipação 2 years prior por causa da eleição do Obama. the election, because of the election of Obama. E o Obama foi convocado para a reunião. And Obama was summoned to the meeting. E com e a Hillary Clinton também. And Hillary Clinton as well. E coincidentemente ele foi eleito. And as a coincidence, he was elected. And Hillary Clinton is the secretary of E a nação foi bombardeada e contaminada and the nation was bombarded and contaminated por essa palavra maldita. by this cursed word. Agora deixa eu te dizer uma coisa e eu vou encerrar com a última coisa que eu quero que você veja. Let me tell you something, and I want to finish with this. Não adianta eu colocar a culpa no Obama. I can't put the fault of this in Obama's Porque como shoulders. disse o apóstolo Carter Because like ontem, Apostle Carter said yesterday, anteontem, rather the day before yesterday, o assento onde ele assenta é um assento de puppet. the seat where he sits is a puppet seat. Se não fosse ele, If it wasn't for se him, fosse o McCain, if it was se McCain, fosse a Hillary, if it was Hillary, se fosse o Maccabee, if it was o Huckabee, Maccabee, daria no mesmo. it would be the same.
Porque o problema está em quem está por detrás e controla aquilo. Because the problem is on who is behind all of this. Não existe autonomia em governo nenhum. There's no sovereignty in no government. Tudo isso já é manipulado, pré-estabelecido. All of this is manipulated and pre-established. Escuta bem o que eu vou te dizer. Listen to what I'll say. Volta o mapinha, por gentileza. Bring back the graph, please. Tem uma família na Alemanha. There is a family in Germany. Você vê abaixo dos Illuminati. Is she below the Illuminati? Eu coloquei o nome do que acredita ser os 7 principais membros dos Illuminati. I put the name of what is believed to be the 7 principal members of the Illuminati. O primeiro nome que está em azul. First name that is in blue. É uma família da Alemanha. Is a family in Germany. Escuta isso. Listen to this. Quase todos os bancos da Europa devem dinheiro para eles. Nearly all the banks in Europe owe them money. A maioria dos governos europeus European governments devem dinheiro para essa família. Owe money to this family. Qual a autonomia que você terá? What sovereignty will you have? Se tudo que você tem, if all you have, está sendo bancado por alguém, is being funded by somebody else. Quem está entendendo? Who's following? E eu vou terminar com isso. And I'm going to close with this. Eles controlam They control a mídia. Media. Com isso, o que acontece? So with this, what happens? Tudo que você vê na mídia, everything you see in media, é apenas aquilo que os Illuminati querem que você veja. Is only that which the Illuminati want you to see. Os canais pequenos de televisão, the smaller television channels, que de vez em quando conseguem fazer uma coisinha ou outra. Sometimes they are able to do Tem one thing canal or chamado another. True TV. There's a channel called the True TV. É uma rede pequena. It's a small network. Eles colocaram um programa no ar há pouco tempo atrás. And they put a program in the air a few days ago. Chamado Conspiracy Theory. Called Conspiracy Com Theory. Jesse Ventura. With Jesse Ventura. Quem viu esse programa na True TV? Who saw this program on True TV? Eles colocaram 3 programas no ar. They put 3 programs in the air. No quarto, on the 4th, eles cortaram. They cut them. Quando eles falaram dos Bilderbergs, when they spoke about the Bilderbergs, e sobre uma arma secreta do governo americano, and about a secret weapon that the American government has, o quarto programa já não foi mais ao ar. The 4th program didn't go to the air. Com isso, você não vê determinadas coisas, como o que você vai ver agora, por exemplo, número 5. With this, you don't see certain things like you're going to see now. Quem sabia like que a arca de Noé foi descoberta? Quem How sabia? many of you knew that the ark, the Noah's Ark was found? Você não sabia, né? Most of you did not know. Foi descoberta em 1979. It was found in 1979. Como que a mídia não nos disse isso? How did the media not communicate this to us? Porque eles não querem que as pessoas saibam que a Bíblia é verdadeira. Because they don't want us to know that the Bible is true. Número 5. Cut number 5. On June 20th, 1987, after 10 years of intense research, the Turkish government announced to the world the discovery of Noah's Ark and the dedication of it and the surrounding area as a national park. In 1977, Ron Wyatt made his first trip to this area. It was during this first trip that Ron found numerous huge drogue-style anchor stones, all the same approximate size as the one here. These were all in direct alignment with the boat-shaped object, evidencing their being cut loose or dropped as the ark entered the area of its final rest. These bear ancient iconographic inscriptions of the 8 survivors of the flood.
Pode parar. You can stop it. E para encerrar, solta a página do Príncipe Charles. And to finish it, please put on the page with the Prince O Charles. apóstolo Carlos falou ontem aqui a respeito da conversão do Príncipe Charles ao Islã. Apostle Carter spoke about the conversion of Prince Charles to Islam. Está na internet, vai subindo a página por It's gentileza. in internet. Ele com a roupa muçulmana. Him with the Muslim Pausa. dressed. Pause. Ali ele está com o prayer bits, o rosário de oração do He has Islã. the prayer bits from Islam. E a esposa com a roupa muçulmana. And his wife has a Muslim Sobe a página. dress. Parou. Ele está 100% vestido de roupa He is muçulmana, 100% dressed with a Muslim robes, fazendo um ritual islâmico. doing a Muslim Sobe a ritual. página. Go up a little bit more. Pausa. Pause. Ele e a esposa vestidos de muçulmanos. Him and his wife dressed in Muslim robes. Sobe. Go up a little bit more. Pausa. De novo. Again. Sobe. Go up. Pausa. Pause. Ele reunido com líderes do mundo islâmico. Is Sobe. gathered with leaders from the Muslim world. Depois, se você quiser pegar a página, você pode pegar e ler toda a So reportagem. if you want to grab Sobe. the page address, let me know. I'll give it to you, and you can see the whole Sobe. the whole piece Pausa. on it. Pause. Ali ele está numa. Esse cara que está de costa para cá é um This dos guy líderes. that is facing É considerado um dos papas do mundo islâmico. this guy that has his back facing us is one of the considered one of the popes, quote Pode tirar. unquote, from the Muslim faith. Em outras palavras, In other words, o mundo está todo estabelecido de tal the forma world is all established in such a way que quando a igreja for tirada da terra, that when the church is taken from the earth, e talvez, se você não for guardar tudo que eu falei, and maybe if you don't remember everything I'll say, só guarde o que eu vou dizer agora para terminar. please keep what I'll say now. Tudo isto All of this prova que Jesus está às portas de arrebatar a sua igreja. proves that Jesus is a click away from rapturing the church. Que brincar de ser crente, de ser santo agora, To play about being a Christian or holy, pode significar perdição eterna. it might mean losing eternal life. Porque a única coisa que falta é a igreja ser tirada da terra Because the only thing that's missing is for the church to be taken out of the earth para que o anticristo se manifeste. so that the Antichrist may manifest himself. Coloque-se de pé neste momento. Please stand.